Paz, querido, Deus abençoe, tudo bem? Pastor Benhur aqui, a nossa aula da semana. Checando aqui o nosso calendário, então essa aula é relativa ao dia 20 de maio, ok? Relativo ao dia 20 de maio. Estivemos ausentes por 3 aulas presenciais, porém, todas elas estão gravadas e os links estão disponíveis para vocês. Se alguém perdeu o link, não assistiu, deve assistir. Então, por favor, anote aí, dia 27 de maio, segunda-feira à noite, aula presencial, nossa última aula do livro, entrega do novo livro e entrega da prova, ok? Introdução ao Novo Testamento. Também, dia 27, teremos uma reunião importante para todos os alunos que realmente desejam continuar na classe, ok? Vejo vocês dia 27 de maio, segunda-feira. Vamos lá? Legal. Bom, pessoal, nós estamos agora na página de número 221 e nós estamos trabalhando dentro da introdução do Novo Testamento, do livro de apoio que nós temos. Estamos na página 221 e estamos no capítulo de número 3, tá? Estamos falando sobre agora as epístolas gerais, ok? Então essas epístolas gerais são epístolas de grande importância para o Novo Testamento, e elas têm um contexto doutrinário de orientação e de motivação para a permanência, para a perseverança no princípio do cristianismo, para lutar contra as adversidades que estavam vindo sobre a igreja, principalmente no quesito falsos mestres, falsas doutrinas ou distorções das doutrinas de Cristo que os apóstolos estavam transferindo para o povo. Então elas são epístolas fundamentais, ok? Os autores destas epístolas especificadamente aqui, as epístolas gerais, como Tiago, Pedro, Judas e João, eles têm uma preocupação em comum. Eles precisam estabelecer as igrejas que haviam sido implantadas e que agora enfrentavam dificuldades de se manter, de seguir adiante, de conservar a doutrina e a pregação deles. Eles estão eles têm que lidar baixo a perseguições, falsos ensinos, falsos mestres, e também a ausência dos líderes, ou a ausência dos apóstolos, dos pastores diretamente. Eles precisavam, através dessas cartas, produzir conforto, produzir vida, paz, né? Produzir encorajamento. Então, muitas destas cartas foram escritas para que, baixo as perseguições, as agruras, a história diz que os algozes chegavam para perseguir a igreja ou para perseguir os cristãos, eles deveriam primeiro ser questionados, eles deveriam passar por um júri e aí então condenados. Mas na verdade, na prática, não era feito assim. Os algozes romanos, os perseguidores da igreja naquela época, já chegavam assassinando o povo. E isso produzia muita dor, tá? Então, desse conjunto de 21 epístolas que nós temos no Novo Testamento, as epístolas gerais formam um conjunto de 7 epístolas, que são muito importantes e nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui. Avançando um pouquinho a nossa página seguinte. Me coçando. Vamos lá, tá bom? 3.1, vamos começar agora numa visão geral dessas epístolas gerais quanto à terminologia, tá bom? Então, epístolas gerais, ela vem do termo católico, que tem a origem na palavra grega católicos, que está lá embaixo no livro, explicadinho, tá bom? E essa palavra significa conteúdo geral, universal, alguma coisa assim. É por isso que nós somos também. Nós somos católicos, nós somos uma igreja católica, apostólica, protestante. Nós só não somos romanos. Nós somos uma igreja católica do evangelho universal, que tem como base o apostólico dos apóstolos, com fonte ou foco no protestantismo, ok?
Nós somos sim católicos, apostólicos, porém protestantes e não romanos, tá? Então vamos lá. Essas epístolas gerais ou católicas se referem às 7 epístolas estratégicas que levam o nome dos seus autores. Então nós temos primeiro a epístola de Tiago, primeira e segunda epístola de Pedro, nós temos a menor de todas, a epístola de Judas, e temos primeiro, segundo e terceira epístola de João. Ok? Essas compõem as epístolas gerais, tá bom? Não necessariamente foram direcionadas a pessoas especificamente, mas a igrejas ou a todos os movimentos que agora assumiam a característica cristã naquela época. Então, essas epístolas estão direcionadas para toda a igreja. Começando pela epístola de Tiago, ainda na mesma página, um pouquinho mais embaixo, ponto 3.1.1, epístola de Tiago, ok? Primeira epístola geral, epístola de Tiago, que é considerada a epístola mais prática de todas as epístolas do Novo Testamento. É a epístola de cunho pastoral, ok? E eu destaquei uma observação lá embaixo, ó. Esse Tiago dessa epístola, que não deve ser confundido com o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, que tem a referência de Mateus 10 e 3, ok? Esse Tiago é o irmão de Jesus, que ele se anula ao longo do ministério de Jesus, mas que lá na frente ele se converte e tem uma experiência, é batizado, cheio do Espírito Santo e torna-se um grande defensor e doutrinador da igreja, tá? Essa epístola está dividida em 5 partes estrategicamente. Na primeira parte, ela vai abordar sobre questões referentes às provações e chama atenção quanto à maturidade dos cristãos. Na segunda parte, ela trata da prática do cristianismo verdadeiro como um todo, pautado na evidência e na prática e na demonstração da palavra. Está aí a famosa curva teológica entre Paulo e Tiago, que na verdade na prática não se distingue em nada, é um ponto de vista diferente, porque eles estão distantes, eles não se conhecem, eles não têm afinidade. Então cada um está defendendo uma coisa segundo a fonte que eles receberam de informação. Estão falando da mesma coisa, porém em ambiente de prática diferente. Nós temos Paulo com um discurso missionário rápido e nós temos Tiago com um discurso pastoral, disciplinar, que causa maturidade, que provoca responsabilidade de crescimento e maturidade cristã. Enquanto Paulo está dizendo a fé ou a graça é de graça e a salvação não vem pelas obras para que você não se vanglorie, é tudo de graça, pega que é seu, Tiago, em contrapartida, está dizendo, uma vez que você está cheio dessa graça, mostre isso na prática para que as pessoas do lado de fora possam ver que realmente Deus habita em você, Cristo habita em você, o Evangelho te alcançou um dia, tá bom? Então tá, na primeira parte trata das provocações, gerando maturidade na vida dos cristãos, ok? Na segunda parte ele chama a atenção quanto à prática propriamente dito da palavra, e ele espera que as pessoas respondam, né, com responsabilidade aquilo que agora aceitaram pela fé, tem que viver pela prática. Na terceira, a epístola vai discutir sobre as dissensões e as disputas que passaram a acontecer dentro da igreja. Na quarta, vai tratar das questões que envolvem a cosmovisão cristã, porque começaram a criar um imaginário e espiritualizar além do que estava espiritualizado. E na quinta e última parte são as exortações finais pertinentes ou características de todas as epístolas como um todo, tá? Na página 223, a página seguinte do livro, 3.1.1.1, quanto à autoria, fiz a observação ali, já lido para vocês, ó, analisando de forma sucinta, o mais indicado como autor dessa epístola é Tiago, o irmão do Senhor Jesus, uma vez que o primeiro Tiago, o pai de Judas, bem como o segundo, filho de Alfeu, possuem participações obscuras nos relatos do Novo Testamento. Tá certo? Um pouquinho lá embaixo, ó. Ademais, sua conversão genuína a Cristo e seu pleno envolvimento com o reino de Deus e a propagação do Evangelho foram determinantes no destaque que obteve na liderança da igreja em Jerusalém. Referências como, por exemplo, Atos, capítulo 12, versículo 17. Então, é de parecer favorável que os cristãos, gentios, não se submetessem aos ritos da legislação judaica. Logo, Tiago se levanta como um grande defensor deste ponto de vista doutrinário, o que foi muito importante
para a prática do cristianismo naquele tempo. Então, o intuito é remover todo o empecilho que estava travando a expansão do cristianismo entre os povos gentios. Veja que a participação dessa epístola é muito importante nesse contexto geral. Ainda no 223, 3.1.1.2, quanto à data e local da redação, o que se pode sugerir? Que a carta tenha sido escrita ali mais ou menos antes de 62 depois de Cristo, ou antes de Tiago, propriamente dito, ter sido martirizado. Vamos considerar ainda alguma coisa sobre aquela curva teológica que eu acabei me referindo há pouco, com relação ao ponto de vista da pregação de Paulo e Tiago. Então fiz uma observação ali, ó, com um chavezinho, tá bom? Vamos lá? A busca por uma data início, por sua vez, leva em consideração a aparente contradição entre o ensino de Tiago sobre as obras, que é a referência do capítulo 2 da epístola, versículo 14 a 16, e o ensino de Paulo acerca da salvação pela fé, dando a impressão que Tiago está reagindo negativamente ao ensino de Paulo, o que não é verdade. Né? Ou Tiago não tinha conhecimento pleno do ensinamento de Paulo, que na época da redação da epístola ainda não havia sido plenamente difundido entre as igrejas cristãs. Então é bem provável que esse conhecimento pode ter sido obtido por um terceiro e chegou distorcido aos ouvidos de Tiago ou vice-versa. Agora, a observação que eu faço é o seguinte no livro, logo mais embaixo, onde também eu sublinhei, começa ali, ó. De uma forma ou de outra, chega-se à conclusão de que Paulo e Tiago ainda não haviam se encontrado. Esse é o único problema, só isso. Porque isso só acontece por volta de 49 depois de Cristo. Veja a expansão geográfica e a distância com que eles estão. Né? O ensino de Paulo acerca da salvação pela fé ainda estava sendo desenvolvido. Não havia um absoluto no discurso de Paulo, mas muita convicção, sim. Quer dizer, assim considerando que os ensinos paulinos ainda não eram plenamente conhecidos. Paulo começou a pregar aproximadamente no ano 33 depois de Cristo, logo após a sua conversão, e foi até o início do Concílio de Jerusalém. E Tiago não tinha pleno conhecimento de Paulo. Então a epístola de Tiago só pode ter sido redigida nesse intervalo de tempo, entre 33 a 48 ou 49. Nesse meio tempo eles estavam distantes, tinham pontos de vista distintos, relevantes. Paulo vinha como evangelista missionário, Paulo já estava atuando como um pastor que consolidava a igreja em maturidade. Então o discurso dele não é um discurso que briga com Paulo, mas eles estavam defendendo momentos e circunstâncias distintos ali no ministério deles. Tá? Vamos lá para a página 226, por favor, 3.1.2, primeira e segunda epístola de Pedro, tá? Escritas por Pedro, ok? Primeira e segunda epístola são as únicas epístolas do Novo Testamento escritas por esse apóstolo, e cada uma das quais com um propósito bem definido. Elas são distintas, elas se diferem uma da outra. A primeira epístola de Pedro, quando ele escreve, a intenção dele, ele busca mostrar para os seus leitores a suprema importância da salvação, que Cristo dá como direito àqueles que esperam nele. Na primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quer dizer, aquilo já estava, Deus já estava lá, ou seja, Deus sempre estará no final. Tudo estava processado em Deus. Em santificação do Espírito, com separação exclusiva por possessão de Deus, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Então, tudo estava programado em Deus. Então, a suprema importância da salvação em Cristo é levar em consideração que tudo isso já havia sido gerado em Deus. Já na segunda epístola, ele tem como foco, ele muda um pouquinho o seu discurso, porque ele tem em mente a subsistência da igreja diante de todos os desafios que ela vinha enfrentando. E agora ele começa a advertir, ele começa a tratar com uma doutrina mais, com característica de advertência e disciplina, principalmente com relação, de novo, mais uma vez, repetidamente, aos falsos ensinadores e aos mestres da heresia que apareciam naquele tempo. Tá? Seguindo um pouquinho adiante, a primeira epístola ela está endereçada aos irmãos que da dispersão, da diáspora, né? Do ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Bitínia, e tinha como propósito, na primeira epístola,
o conforto e o encorajamento para que eles não entrassem em desespero, para que eles continuassem mantendo viva a esperança e que eles pudessem a todo tempo se erguer de cada prova, de cada perseguição, de cada fogo árduo, com o coração cheio de Deus, cheio de Cristo. Esse era o intuito, a não retroceder, não desistir e não baixar a guarda diante das provações. São epístolas bem emocionantes, pastoralmente falando. Um pouquinho mais lá embaixo ainda sublinhei, Pedro se preocupa agora não mais com a possibilidade de que os seus leitores percam a esperança e o ânimo ante as perseguições, mas com a investida de falsos mestres, os quais disseminavam ensinos contrários às verdades do Evangelho, propagavam uma moralidade relativa e negavam até mesmo a volta de Cristo. E ele faz esse destaque assim de uma forma bem relevante, ele chama atenção, e veja que com o passar do tempo, as coisas não ficam muito diferentes. A cada tempo há alguém tentando ajustar o Evangelho de Deus, pegando a base do original e transformando num outro evangelho, ou num evangelho de maior facilidade. Isso a gente vê nos dias de hoje em todo lugar. Naquele tempo já havia uma advertência acirrada desses escritores em suas epístolas gerais. Página de número 227, 3.1.2.1, quanto à autoria das epístolas de Pedro, quer dizer, o autor propriamente dito já se identifica, com uma diferença entre a primeira e a segunda. Na primeira ele se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e na segunda ele se identifica como o Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, na primeira, ele chama a atenção a sua autoridade apostólica. Na segunda, ele chama a atenção da sua postura de servo e mostra como, em condição de servo, ele responde à fé e à esperança que ele havia depositado em Cristo Jesus, né? Ainda na primeira epístola ele mostra como ele dá testemunho, quando ele chama para ele a responsabilidade apostólica, porque ele está dando testemunho dizendo: eu sou testemunha visível do sofrimento de Cristo. Eu vi o que aconteceu com ele, então eu posso falar com autoridade sobre isso. É essa a intenção do enunciado dele no início da epístola, primeiro como Pedro, o apóstolo, né? Então, quer dizer, está sendo construído aí um paralelo muito forte entre aquilo que ele ensinava e aquilo que Cristo também ensinou no seu ministério público, dando características de valor e de grande credibilidade sobre o que Cristo pregou e o que agora Pedro defendia, quer dizer, o que eu recebi, estou ensinando. Isso vai construindo toda a esfera de credibilidade, de crédito, de valor que a Bíblia, que o Evangelho de Jesus tem, né? Ainda Pedro, na segunda epístola, ele se refere ao apóstolo Paulo, e isso é bastante intrigante, porque no final, aqui nesse instante, eles estão alinhados, eles estão organizados, e não estão mais em disputa, em conflito, em confronto, porque havia uma resistência da parte de Pedro em relação a Paulo, por não fazer parte do colegiado apostólico primeiro, uma vez que Pedro não queria se envolver com os gentios, e Deus levanta o apóstolo Paulo para a igreja dos gentios. E Paulo vai tendo a sua experiência no caminho de Damasco, nas revelações do terceiro céu. Ele vai recebendo uma instrução sobrenatural de Deus, sobrenatural de Cristo, e Pedro achava isso inadmissível, impossível. Porém, aqui no final agora da segunda epístola de Pedro, você vê que ocorreu um alinhamento, ocorreu um acordo, ocorreu uma reconciliação, porque a expressão que Pedro está usando aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, é uma expressão que denota, que aponta para estreitos laços de amizade e comunhão. Então esse tipo de expressão não seria usado se eles não estivessem no final ou não tivessem no final se tornado realmente grandes e amigos e de acesso um ao coração do outro, o que é princípio do Evangelho, né? Então eles estão com os laços estreitados, sim, e vai tudo muito bem, graças a Deus. Na página de número 227, ainda lá embaixo, 3.1.2.2, quanto à data e ao local da redação, vira um pouquinho a página para 228, o que é que está sugerido? Que as epístolas de Pedro podem ter sido escritas entre 64 depois de Cristo e 68 depois de Cristo. E ainda é preciso levar em consideração dois fatos. Primeiro,
a perseguição sofrida pela igreja e a morte do apóstolo Pedro, porque entre uma epístola e outra, ele fala sobre esse período de perseguição, ele fala sobre esse período de aflição. Ele chama a atenção dizendo aos irmãos, não estranhem esse fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar a fé de vocês. Como se alguma coisa extraordinária estivesse a caminho. E não, fique tranquilo, resistam firmes na fé. Eu quero que vocês tenham a certeza de que o sofrimento que vocês estão passando, eles estão acrescentando a vossa irmandade ao redor do mundo, está espalhando a sua fé e a sua capacidade de testemunhar de Cristo, inclusive no meio da dor. Então, esse período de 64 a 68, no meio de toda essa perseguição sofrida pela igreja e ainda a morte do apóstolo Pedro, nesse período aí, possivelmente a epístola foi escrita. Amém? Vamos lá um pouquinho, página 231, capítulo 4, Epístolas Gerais 2. E nós vamos já lá embaixo no 4.1, já tratando da epístola de João, ou as epístolas de João, a 1, a 2 e a 3, que estão organizadas juntas aqui. E eu quero que você preste atenção. Página 231, pegue lá comigo, por favor. Então, essas epístolas de João, ou as epístolas joaninas, ok? Elas possuem uma característica que também é chamada de a identidade clássica das cartas. Elas tratam de Cristo e a sua obra redentora, ou seja, Cristo é absolutamente o centro de toda a discussão da carta, né? E as epístolas de João são as únicas epístolas que conseguem se organizar e se dividir em três esferas, em três estilos literários canônicos diferentes. As três epístolas elas têm um conteúdo histórico. Segundo, elas têm um conteúdo epistolar, propriamente dito, pastoral direto, e elas têm também um conteúdo apocalíptico. Quem gosta de ler as epístolas sabe muito bem. Inclusive, para todo pastor que pastoreia e inicia um trabalho, as epístolas de João são muito importantes serem ensinadas para a igreja. Fica aqui a recomendação para vocês. Carta de Paulo aos Romanos, Epístola aos Hebreus, Colossenses e Epístolas de João 1, 2 e 3, especificadamente, por favor, anote aí. Maravilha! Ó, bonitinho. Vamos lá. Página 232, gente, ok? O que mais que a gente tem que precisamos levar em consideração? Que Deus, ele sempre faz as coisas, tudo o que está feito, tudo o que está manifestado, revelado a respeito de Deus, tem a base ou tem a premissa do seguinte: Deus sempre faz coisas em razão da sua natureza. E Cristo é, sim, a suprema revelação de Deus. É por isso que quando eu digo que a Bíblia, eu sempre digo isso, e as pessoas dizem, pastor, como é que é isso? Fala de novo. A Bíblia é todo o propósito de Deus, ok? É todas as coisas segundo a razão da natureza de Deus, escritas para a supremacia da revelação de Deus em Cristo. Então, tudo que Deus projetou para Cristo está aqui. Assim como Cristo disse, eu preciso viver toda a Escritura, tudo aquilo que está escrito a respeito de mim, aquilo que foi escrito desde o princípio do seu livro, eu preciso viver. Nós também temos um livro de propósito que o Senhor escreveu, é o propósito de Deus para nós. E todas as vezes que nós estamos longe do que foi escrito a respeito de nós, é onde chega o vazio no coração da gente, ok? Então, todas as coisas que Deus faz têm a ver com a sua natureza e gravitam em torno da supremacia de Cristo, a revelação de Deus. Cristo é a suprema revelação de Deus em todo o tempo. Página 232, 4.1.1, quanto à autoria e destinatário, ou seja, é indefinido, assim, nenhuma das três epístolas é clara quanto a uma nação ou a um grupo. Ele está falando ao mesmo tempo de uma pessoa, parece que ele escreve para um só, para um grupo só, para uma igreja como um todo. Claro que foi escrita para a igreja como um todo, a igreja cristã. Mas a gente está estudando a teologia sistemática sobre a questão da carta. O que a gente tem que considerar para entender? Claro, autoria, sim, autoria João, fica claro. E o livro, aqui na página 232, por exemplo, ele nos mostra a comparação de textos entre uma e outra epístola.
que elas se tornam coerentes e conectadas quanto ao estilo literário, a forma de escrever, de mencionar, de considerar, que mostram, que sustentam que o escritor é o mesmo. Então, por exemplo, olha lá no quadro abaixo da página 232. Texto de 1 João 1 e 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vos escrevemos, há uma coletividade, então é um grupo, é uma igreja. Agora, segundo João, lá, segunda epístola, versículo 2. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Ele vai construindo uma conexão. Mais um pouquinho. Olha o próximo versículo, 1ª epístola de João 2 e 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. A expressão que está em negrito tem que ser comparada. Olha o versículo do lado. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, veja o que a gente tem que considerar. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, segunda epístola de João, para a gente acompanhar junto, se você quiser pegar a sua, e ele está citando o versículo 5. Então, na segunda epístola e no verso 5, ele diz o seguinte: e agora, Senhora, veja, amor fraternal, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Essa expressão que ele está usando, está falando de igreja madura. Ok? É uma igreja madura. Então ele está dizendo, você já sabe do que eu estou tratando. Então ele está falando sobre o mandamento que não é novo. Ele está considerando sobre, vos escrevesse mandamento novo, senão que tivesse desde o princípio. É a mesma expressão, é a mesma coisa dita de forma diferente. Olha a primeira epístola de João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A palavra que tem que ser destacada, a frase, a expressão destacada é em negrita. Palavra de Deus permanece em vós. Olha a segunda epístola de João agora, o verso 2. Por causa da verdade que permanece em vós e conosco estará para sempre. Então é um quadro comparativo que vai chegar aonde? A que conclusão? A nada mais, nada menos do que João, como o escritor das epístolas, ok? E ali segue, comparativamente, tudo aquilo que constrói o argumento de que João realmente escreveu, certo? Quanto ainda, avançamos um pouquinho, volta aqui, página 233. Quanto ainda aos potenciais destinatários, a suposição mais adequada é de que ele escreve aos cristãos que estavam habitando na região da Ásia Menor. Mais alguma coisa para ser considerada lá para frente? Lá, ó, na página 234, lá no final, não é difícil concluir que a epístola tenha sido redigida à comunidade cristã sobre os cuidados pastorais de Gaio, um dos convertidos pelo ministério de João. Então ele escreve ao seu filho espiritual, ele escreve aos cristãos que habitavam na região da Ásia Menor, ele escreve também, por isso que parece que tem hora que ele está falando com uma pessoa só. Ao mesmo tempo ele fala para a coletividade, ao mesmo tempo ele fala para uma pessoa só. Ele está falando com Gaio, o seu obreiro, o seu filho na fé. Ok? Página 234, 4.1.2, quanto ao objetivo da epístola. Então, a primeira epístola de João gira em torno das orientações do apóstolo, também, continuadamente, repetidamente, reforçar a segurança cristã, dando destaque, enfatizando os princípios básicos que tinham como fundamento, como alicerce, como estrutura firme do cristianismo como um todo. Então essa era a preocupação, não remover os rudimentos, né? Lá embaixo, a segunda epístola, João está preocupado agora com a questão doutrinária e a advertência que ele faz à igreja tem a ver com os falsos mestres, com as heresias fundamentais, principalmente o gnosticismo, né? E na terceira epístola agora ele está tendo como foco ainda confrontar os falsos mestres, e ele chama a atenção com relação a um tal de Diótrefes,
que queria pôr em dúvida ou em xeque a esperança da igreja com relação à volta de Jesus. Página 235, a terceira epístola é uma solicitação para que Gaio acolha os irmãos que não foram recebidos por Diótrefes, que estava acirradamente tentando dividir e tumultuar completamente as igrejas que estavam ali na Ásia. Agora nós chegamos na Epístola de Judas, página 236, que é a pequenininha delas, a menorzinha delas, é a menor epístola de todo o conjunto de epístolas, tá, do Novo Testamento. E por incrível que pareça, o livro consta como estatística e realmente isso é muito comum. Se você perguntar na igreja, quase ninguém leu, porque é dos livros da Bíblia o livro menos lido. As pessoas quase não conhecem nada sobre a epístola de Judas, né? Se você disser assim, ó, salvai alguns arrebatando-os do fogo, tem gente que não tem ideia de onde está. Pensa que talvez seja Pedro ou Paulo dizendo, mas não, é um registro que está na epístola de Judas, ok? Existe um contexto de polêmica que acontece ou que gera em torno dos versículos da Epístola de Judas 9, 14 e 15. E eles querem chamar a atenção sobre as observações que livros apócrifos fazem a respeito, que livros apócrifos usam como referência. É por essa razão que durante muito tempo a Epístola de Judas, ela praticamente caiu em descrédito. Tem gente que não acreditava nela, como se fosse divinamente inspirada, né? Pondo assim em xeque a credibilidade, e é algo que, com o passar dos tempos, foi reconhecida, né, pela igreja e pelos estudiosos, pelos críticos, como sim, uma epístola fiel ao propósito de Deus e à vontade de Deus. Então quero que você pegue a sua Bíblia comigo aí um pouquinho, só para a gente ver os textos que eles estão criticando aqui, que é o versículo 9, o versículo 14 e o versículo 15, tá? Que eles fazem alusão aos livros apócrifos, a Assunção de Moisés, que é um dos livros apócrifos, e o livro de Enoque. Então vamos considerar uma coisa, pega aí o versículo de número 9, tá? Judas, ok? Judas, capítulo de número 1, pega aí, é o único capítulo, né? Judas é um livro pequenininho, com 25 versículos. Então vai no versículo de número 9, só para eu considerar algumas coisas para vocês aí. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Primeiro que aqui a gente tem um equilíbrio e uma organização nas hostes. Veja que não há um confronto, não há uma busca por confronto direto, por briga, por discussão. Isso é coisa de ser humano. Até anjo sabe, até os anjos sabem até que ponto podem e devem enxergar. Então eles estão organizados aqui. Veja só que coisa interessante. E eu quero que você destaque ali, ó, a questão do corpo de Moisés. Pegue uma caneta e sublinhe ali, ó, corpo de Moisés, tá? Havia uma disputa entre Satanás e Miguel sobre o corpo de Moisés. Tá? Deus concede na morte de Moisés e produz nele um efeito de transformação, certo? Então, segundo o registro de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 14, Moisés foi o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar. Por isso que a referência é a morte reinou, desde Adão até Moisés, porque ali Moisés morre, mas Deus o ressuscita. E isso é liberado sobre ele um triunfo sobre a morte, ok? A alma de Moisés, ela não entra, ela não vai, ela não permanece no Hades. Percebe? Quando o rico está lá, ele não faz uma identificação dela lá. Mas ele está completamente alheio a isso. O diabo, por sua vez, ele sai em busca do corpo de Moisés. Ele tem que tentar tomá-lo para que de alguma forma pudesse escravizá-lo e levá-lo em escravidão por causa do pecado e da morte como um todo, entende? Mas ele não consegue, Deus não permite, porque Deus estava
instituindo e profeticamente apontando para o futuro o que seria, na representação desse tempo, morrer em Cristo hoje. Então esse registro de Judas aqui, do versículo de número 9 especificadamente, ele aconteceu nos dias de Deuteronômio. Então veja que a revelação, isso está conectado, então isso dá evidência divina ao livro. Então quer dizer que depois de vários anos, né, que isso aconteceu, essa ressurreição é confirmada aqui, na revelação de Judas. Como é que a gente sabe que realmente Moisés houve uma ressurreição no processo de Moisés e Deus o escondeu e Deus o guardou? Né? Moisés e Elias, eles ganham essa visibilidade aqui, eles são transformados. Lá no Monte da Transfiguração, quando eles, lá no Monte da Transfiguração, são apresentados a Jesus, ali se conclui o processo da transfiguração para que eles não necessitassem nunca mais morrer. Isso é confirmado aqui nessa epístola de Judas. Então isso vale a pena considerar. Veja como é interessante, né? Claro que a gente não está estudando sistematicamente a epístola de Judas, mas só considerando algumas coisas para aqueles que gostam de estudar um pouquinho mais a fundo. Vai no versículo 14 agora aí na sua Bíblia. Acerca destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Veja que a história aconteceu muitos anos lá atrás. Mas agora Judas está comentando a respeito. O que traz veracidade, verdade, importância, significado. Olha lá de novo. Acerca destes também profetizou Enoque. Enoque, ele experimentou essa vinda do Senhor na sua geração. Porque em cada geração, estrategicamente, houve a manifestação da vinda do Senhor como testemunho do propósito de Deus em reconciliar o homem com ele. Então aqui, quando você lê o versículo 14, assim como Enoque experimentou a vinda do Senhor na sua geração, nos dias em que a corrupção era grande, no dilúvio também Noé experimentou. Veja que vai sendo uma sucessão de sinais proféticos apontando que diante de toda perversidade, expressão de horror, ação do mal sobre uma geração, haverá sempre uma geração que será livrada. Haverá sempre uma geração que sofrerá o escape. E nós, profeticamente, pela fé, e eu creio, se você crê, diga amém, somos essa geração do arrebatamento escondidos aqui em Deus. Então, em cada geração, profeticamente, eles zombavam da arca, eles zombavam de todo o projeto de Deus para livramento daquela geração, mas o Senhor estava vindo, e em todas as gerações, o Senhor, ele se apresentou profeticamente na sua vinda. Ele veio na geração de Enoque, ele veio na geração de Noé, ele veio para a geração de Ló, porque aquele escape de Ló é profeticamente uma sombra das coisas futuras, do escape das gerações. Ele veio para a geração de Raabe, porque foi também o livramento e o escape do Senhor para Raabe. Aquilo prefigurava a volta do Senhor, e Jesus continua vindo a cada tempo e virá na nossa geração também. E nos levará para Ele, nos esconderá nele, e a Ele seja a glória para sempre. Você está entendendo isso, gente? Em cada uma das dispensações houve uma manifestação do que era vir, ou da vinda daquele que resgatou. Ele veio, né? Para Saulo no caminho de Emaús, ele veio e livrou Saulo daquele instante e o colocou em um propósito. Assim também é a igreja. Ele vem tanto para uma geração inteira, como ele pode vir para um único indivíduo e manifestar o seu favor, a sua graça, o seu querer, o seu efetuar. Então, quando alguém pergunta assim, será que essa geração vai conseguir levar adiante toda a proposta de Deus, do evangelho e do avivamento de Deus? Gente, não depende de geração. Isso tem a ver com Deus. Para cada tempo o Senhor vem. E nós temos todas as evidências de que Cristo volte nessa geração. Para nós, somos a geração com maior evidência. Mas o Senhor pode nos surpreender a qualquer momento, gente. Então isso não tem a ver com a geração. Isso tem a ver com um propósito estabelecido por Deus. Então toda ansiedade, toda aflição em relação ao final é desnecessário, porque Deus já está lá.
A cada tempo ele veio em coletividade, veio para Noé, ele veio para Enoque, veio para Noé, ele veio para Ló, ele veio para Raabe, ele veio para Saulo isolado no caminho, ele veio para os discípulos naquele tempo e ele virá por sua igreja. Então, isso aqui dá uma mensagem poderosa para você ministrar aí. Tudo isso no livro de Judas. E no versículo de número 15 também, porque eu estou fazendo menção só sobre o que o livro achou que seria relevante considerar aí, tá? Então no versículo de número 15, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as suas palavras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Isso é fantástico. Então, qual é a observação que eu faria aqui? No caso de Elias, ficou a representação do arrebatamento e no caso de Moisés, ficou o poder da ressurreição. Os versículos 14 e 15, eles estão juntos no mesmo propósito, que eles sustentam essa manifestação. Por quê? Porque a Epístola dos Hebreus, capítulo 6, versículo 4, sustenta que muitos dos nossos antepassados e dos pais da fé, lá do princípio, né, do Antigo Testamento, experimentaram aquilo que só teria direito, ou só é de direito da igreja, só é de direito da gente, mas por alguma razão, por instrumento de propósito e vontade de Deus, eles experimentaram naquele tempo o que é destinado para a igreja e nós iremos experimentar. Eu amo a Bíblia por isso, tá? Ok? Próxima página, página de número 237, quanto à autoria e destino da Epístola de Judas. A autoria da Epístola de Judas, ela não é nenhum mistério, porque é o próprio Judas que se anuncia como servo do Senhor Jesus, né? E é bem provável que ele tenha ele tenha sido o irmão de Tiago, irmão do Senhor, né? Líder lá da igreja de Jerusalém. Então, provavelmente, o autor dessa epístola é Judas, um dos irmãos de Jesus, não aquele, o Iscariotes, né? Porque aquele já se enforcou lá atrás. Com relação ainda aos destinos, não existe assim necessariamente nada na epístola que possa servir como fundamento direto para uma teoria consistente, mas está escrito para a igreja e para todos os que foram chamados, que também ele chama de os queridos de Deus Pai, que estão conservados em Cristo Jesus. O objetivo da epístola de Judas é escrever a epístola, quando ele escreve, ele tem em mente combater as terríveis heresias que começavam a surgir no meio da igreja, e lá no final, a epístola também deixa entender que Judas pretendia falar acerca de temas referentes à soteriologia, princípio de salvação e tal, né? Porém, ele muda o seu itinerário da sua carta em virtude das notícias dos hereges, e agora começa uma sequência de advertência à igreja para que permanecesse no amor de Deus. Ok? Queridos, e assim, estrategicamente, eu deixei, ó, tá vendo? Apocalipse, para estudarmos juntos no dia 27. Dia 27 nós estudaremos então Apocalipse juntos. Assim terminou o livro, você pega livro novo, você pega a prova, a gente avança, nós nos vemos e matamos a saudade. E também é importante considerar que eu preciso checar aqueles que realmente estão interessados em continuar, porque nós estamos já praticamente para finalizar o curso esse ano, tá bom? Deus abençoe, boa aula. Obrigado pelo carinho de sempre. Até a próxima, gente. Fica com Deus.